Medida de agitação térmica, escala absoluta, que é a escala Kelvin. Como eu falei anteriormente para os senhores, eu falei que a medida da temperatura, na verdade, é a medida do grau de agitação molecular de uma determinada substância. Quanto maior o grau de agitação molecular, maior a temperatura, porque mais energia essas moléculas têm se movimentando. Acho que fica mais fácil entender isso dentro de uma panela de pressão. A panela de pressão tem água em estado de vapor em altíssima pressão e a temperatura vai aumentando rapidamente, porque você vai acrescentando calor ao sistema e dentro daquela panela ela vai ficando cada vez mais agitada até a temperatura atingir um determinado limite. A questão mesmo é que esse cientista, Lord Kelvin, ele relacionou o seguinte. Ele percebeu que aqui em relação de temperatura em Kelvin, pelo tempo aqui. Ele percebeu que essa temperatura ela pode começar com um valor bem alto, uma temperatura T, e por uma função linear, teoricamente, ela poderia chegar a um valor zero. Ele percebeu, rapidinho aqui, tempo, energia, pelo amor de Deus. Quando você relaciona o que nós chamamos de essa temperatura com uma determinada energia, quanto menor energia a molécula tem, mais baixa é a sua temperatura. Ele conseguiu mostrar e provar matematicamente que, teoricamente, se você diminuísse toda a energia, tirasse toda a energia de uma molécula, mas tirasse completamente, de modo que ela sequer se movimentasse em nível de átomos, nós chegaríamos a uma situação em que o sistema de gás, ou seja, que estamos estudando, não teria mais energia. Nesse caso, nós atingiríamos o zero absoluto, que obviamente é apenas um conceito teórico, é impossível atingir essa temperatura. Essa temperatura, que é chamada de... Mas ele mostrou o pulo do gato dessa questão, é isso que eu quero que vocês lembrem em termos de vestibular, que a temperatura é uma medida do nível energético de uma substância diferente, de uma estrutura diferente. Depende do nível energético de um determinado material. Por exemplo, digamos que eu tenha uma hipótese aqui, uma panela de água bem quente, né? Uma panela enorme com 1000 litros de água quente e a outra um copinho de água também com água quente. Os dois estão numa temperatura, digamos, de 80 graus Celsius. Se eu perguntar para vocês, quem é que tem mais, quem tem maior ou menor temperatura? Ele fala, olha, Henrique, se eles pegam o termômetro, se medir tiver a mesma temperatura, porque eles têm a mesma temperatura. Eu vou fazer outra pergunta, quem tem mais energia? A resposta mais óbvia, você fala que quem tem mais energia é o corpo de maior massa. Então, nessa situação que a gente está falando de escalas absolutas, é o de grau de energia de um sistema. Lógico que a gente pode calcular a temperatura e esse conceito teórico para chegar a um determinado limite, mas é apenas um conceito. Tá, mas como é que se faz uma escala de conversão desse tipo? A escala, de novo, vou colocar aqui, graus Celsius. O ponto de gelo é 0 graus Celsius, aqui é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, eu tenho 32 graus Fahrenheit e aqui 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, é uma medida também de 100 partes iguais. Na escala Kelvin, escala Kelvin, não graus Kelvin, tá? Aqui equivale a 273 Kelvin e aqui equivale a 373 Kelvin. Então, quando formos relacionar essas escalas, nós vamos ter que tomar esse cuidado aqui. Vamos montar? Vamos escrever as escalas de conversão da escala Celsius para a escala Kelvin e da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Vamos fazer isso daqui. Fórmula de conversão. Escala graus Celsius para a escala Kelvin. Passo número 1, vamos colocar os pontos de gelo e de vapor conhecidos das duas escalas. Grau Celsius aqui é 0 graus Celsius, aqui é 100 graus Celsius. Escala Kelvin, 273 Kelvin e aqui é 373 Kelvin. Vai ficar como variação de escala? Perdão, a temperatura. Aqui é TC, que é igual a quanto? Isso aqui é igual a TK. Vai ficar como? TC menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a temperatura TK menos 273, dividido por 373 menos 273, que é 100. Cancela aqui, vai ficar TC é igual a
temperatura K menos 273, ou, arrumando, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Eu tenho certeza que alguns de vocês até já viram isso quando começaram a estudar gases, porque para você converter a temperatura em graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Como é que ficaria? Escala Fahrenheit, aqui seguiria o ponto de gelo da escala Fahrenheit 32 graus Fahrenheit, e o ponto de vapor é igual a 212 graus Fahrenheit. Escala Kelvin, ponto de gelo 273 Kelvin e ponto de vapor 373 Kelvin. Como é que faz? Mesmo raciocínio. Barriga menos pé dividido por cabeça menos pé. Só que não vai ser tão simples quanto a outra. Vai ficar como? Vai ficar TF menos 32 dividido por 212 menos 32, que é 180. Isso aqui vai ser igual a quanto? TK menos 273 dividido por 373 menos 273, que equivale a 100. Aqui cancela, cancela. Aqui vai ficar, divide por 2, né? TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Várias vezes eu estou montando essas fórmulas e algumas delas até se repetem. Não tentem decorar, tentem montar a estrutura para cada caso, tá bem? Vamos fazer alguns exercícios para tentar aplicar e entender isso aqui, tá bem? Vamos lá. Vamos fazer um exercício de aplicação dessa parte, só para a gente fixar, já fica até mais simples para entender. Ele fala o seguinte aqui, numa certa cidade, no dia de verão, a temperatura mínima foi de 22 graus Celsius e a máxima de 33 graus Celsius. Determine os valores das temperaturas mínima e máxima referidas e expressos na escala absoluta Kelvin. De novo, nesse caso aqui é bem simples, porque ele quer que converta da escala graus Celsius para Kelvin. Como eu já falei anteriormente, aqui a escala graus Celsius, ponto de gelo e ponto de vapor são conhecidos, aqui é 0 graus Celsius, aqui é 100 graus Celsius, e na escala Kelvin, aqui equivale o ponto de gelo 273 Kelvin, ponto de vapor 373 Kelvin. Beleza, então vai ficar como? Primeiro, não importa que o problema peça, nós temos que escrever a fórmula de conversão. Vai ficar quanto? Vai ficar TC menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273, que equivale a 100 também. Cancela, cancela. Ou seja, a temperatura em K é igual à temperatura de Celsius mais 273. Isso aqui a gente já tinha feito anteriormente. Na primeira parte, ele quer que converta uma temperatura 1 de 22 graus Celsius. Também. Vai ficar como? Temperatura K vai ser igual a temperatura Celsius mais 273. Essa temperatura em Kelvin vai ser igual a quanto? Temperatura em Kelvin vai ser igual a 22 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 295 Kelvin. Temperatura 2 vai ser igual a quanto? Temperatura 2 vai ser o quê? 33 graus Celsius. Temperatura K vai ser igual a quanto? 33 mais 273. Essa temperatura K vai ser igual a quanto? 33 mais 273, isso aqui vai ser igual a 306 Kelvin. A máxima variação de temperatura, agora a letra B, né? A máxima variação de temperatura ocorrida nesse dia. Vamos pensar um pouco aqui. Eu tenho aqui a escala, eu ensinei para vocês que para fazer variação, basta escrever assim, né? Variação dividido por cabeça menos pé. Então vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo, aqui, letra A, letra B. Então vai ficar quanto? Variação em graus Celsius sobre 100 menos 0, que é 100, é igual a variação em Kelvin, é igual a cabeça menos pé, 373 menos 273, isso aqui vai ser igual a 100 também. Ou seja, neste caso, e somente para este caso, tá bom? A variação em graus Celsius é igual a variação em Kelvin. A variação em Kelvin aqui foi quanto? 306 menos 295. Essa variação em Kelvin são as temperaturas que eu achei, né? Vai ser igual a quanto? Vai ser 11 graus, 11 Kelvin, não é 11 graus Kelvin, 11 Kelvin. E eu provo para vocês. Matematicamente, se eu fizer a variação em Celsius, 33 menos 22, também vai dar 11 graus Celsius, porque as variações dentro de Kelvin para Celsius são iguais. Mas a maneira de montar a fórmula é essa, tá bem? Pessoal, é isso, terminamos essa parte. Não é complicado esse assunto, façam todos os exercícios.
exercícios, e caso queiram fazer parte dos nossos grupos de estudo, por favor, entre em contato conosco. Grande abraço, bons estudos.